Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária conjunta de comissões de exercício de 2021. Podeis assentar, pessoal. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Vaguinho e solicito o mesmo para que faça a leitura das correspondências, se houver. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, no momento nenhuma correspondência. Ok, meu irmão, muito obrigado. Solicita a vereadora Luísa do Hospital, relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei de número 207/2021. Com a palavra, vereadora. Ok. Pessoal, já ia me esquecendo aqui, registrar a presença aí, por favor. Ô, Roso, o Moura não chegou, não? Ai, ai. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 207/2021. Ementa. Dispõe sobre ampliação do limite de suplementação de dotações orçamentárias do Orçamento Municipal do exercício 2021. A. Da síntese e análise do projeto. Trata-se de proposição apresentada pelo Executivo que tem por finalidade dispor sobre a ampliação do limite de suplementação de dotações orçamentárias do Orçamento Municipal do exercício 2021. B. Da legalidade e competência. Assim dispõe a legislação federal sobre o tema objeto de lei em questão. Constituição Federal, artigo 167. São vedados. 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Grifo nosso. Lei 4.320, de 1964, estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária, grifo nosso. 2. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Grifo nosso. Parágrafo 1º. Considera-se recurso para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a ele vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. O projeto tem por objetivo ampliar o percentual de autorização para abertura de crédito suplementar do artigo 4º da Lei Municipal nº 4.217, de 2020, que estima a receita e fixa as despesas do município de Santa Luzia para o exercício financeiro de 2021. A alteração muda o percentual dado para abertura de créditos adicionais suplementares, que originariamente eram de 30%. O atual projeto solicita ampliação de mais 15%. Ressalta que o projeto não indica as dotações que serão suplementadas, mas apresenta a fonte de recurso. Tecnicamente, uma vez que o percentual dado na Lei 4.217, de 2020, já foi utilizado, o senhor prefeito poderia ter mandado um projeto de lei demonstrando quais dotações seriam suplementadas com seus respectivos valores. Para a apresentação do projeto, a administração justifica que foi registrado um superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 2020, o qual impactou a execução orçamentária em curso, bem como houve realização de receita em excesso,
que foram suplementadas, uma vez que as disponibilidades financeiras não são previstas do sistema orçamentário do exercício seguinte, o que faz com que haja nova adequação orçamentária. Tal justificativa se encontra também na mensagem que acompanha o projeto. A mudança e o alto percentual de abertura de créditos suplementares nas leis orçamentárias tem sido objeto de questionamento pelo TCE de Minas Gerais, quando da análise das contas de vários municípios mineiros. A título de exemplo, citamos 2 julgamentos de contas municipais, Felício dos Santos, Minas Gerais, e Moeda, Minas Gerais, em verbes. Felício dos Santos, MG, contas do exercício 2012. Por outro lado, o elevado percentual de 52,18% para a suplementação de dotações, consignado no artigo 4º da Lei Orçamentária, flexibilizando em nível tão elevado o orçamento, significa retirar da peça orçamentária sua característica precípua, a de planejamento da ação estatal. Tal procedimento caracteriza a deformação e o desvirtuamento do orçamento-programa, pondo em risco a concretização efetiva dos objetivos e metas governamentais traçados, grifo nosso. Assim, recomendo a atual administração municipal que aprimore o processo de planejamento orçamentário, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos ajustes orçamentários mediante a utilização de altos percentuais de suplementação, grifo nosso. De igual modo, recomendo ao Poder Legislativo que, ao discutir os projetos de lei orçamentária, atente para essa nociva prática que segura ao Executivo significativa alteração do orçamento público municipal, avaliando com o devido critério o percentual proposto para a suplementação de dotações, grifo nosso. Moeda, Minas Gerais, contas do exercício 2012, pedido de recomendação. Em relação à margem de autorização para abertura de créditos suplementares consignada na LOA do município, para o exercício 2012, conforme indicado às folhas 5 e 6, análise C. A. Considerando o percentual autorizado igual ou superior a 30% para a suplementação orçamentária. B. Considerando que tal percentual em nível tão elevado denota falta de planejamento, organização e controle na gestão dos recursos municipais. Grifo nosso. C. Considerando que tal procedimento caracteriza desvirtuamento do orçamento-programa, pondo em risco os objetivos e metas governamentais traçados pela administração pública. Grifo nosso. D. Considerando que o elevado percentual dos créditos suplementares autorizados no orçamento aproxima-se na prática de concessão ilimitada de créditos, conduta essa vedada pelo inciso 7 do artigo 167 da Constituição da República de 88. Grifo nosso. Considerando que o Instituto do Planejamento é um instituto capaz, dentre outros, de possibilitar a implementação dos direitos constitucionais e, finalmente, grifo nosso. F. Considerando a própria competência dessa Corte de Contas de acompanhar a utilização dos recursos públicos, mediante a emissão de parecer prévio e dos instrumentos de planejamento orçamentários. Recomenda-se à administração municipal a observância dos ditames constitucionais quanto à utilização do adequado planejamento por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, cujas disposições deverão moldar-se à realidade municipal e serem compatíveis com as perspectivas de arrecadação e aplicação de recursos públicos no exercício financeiro de sua respectiva execução, para a limitação real da margem de autorização, grifo nosso. Recomenda-se também ao Poder Legislativo que, ao discutir os projetos de lei orçamentária, atente para essa prática que assegura ao Poder Executivo a alteração significativa do orçamento municipal, avaliando com devido critério o percentual proposto para a suplementação de dotações, grifo nosso. Dentro desse conceito, recomendaríamos que a. O Executivo Municipal encaminhasse ao Legislativo um projeto de lei demonstrando quais dotações com a classificação funcional programática seriam suplementadas, com seus respectivos valores e de onde seriam tirados recursos para abertura do crédito solicitado, sem a necessidade de aumento no percentual de abertura de crédito. Porém, de acordo com a mensagem do projeto, não há nesse momento como indicar as dotações que serão suplementadas. Adiante, a Câmara Municipal, aprovando o projeto de lei número 207 de 2021, na forma em que se encontra, aconselhamos a esse legislativo que solicite do Executivo, depois de exarado, cópia dos decretos que realizará a abertura dos créditos adicionais suplementares pretendidos para fins de fiscalização. Por fim, o alto limite para abertura de créditos suplementares certamente será objeto de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, quando da análise das contas do exercício financeiro de 2021.
devendo o Executivo apresentar àquele órgão de controle, quando questionado, as justificativas que entender pertinentes. Conclusão. Diante do exposto, conforme parecer da assessoria técnico-jurídica e seguindo as recomendações feitas, tem-se que o projeto apresentado atende aos requisitos legais, motivo pela qual essa relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado. Luísa Maria Ferreira Pinto, Luísa do Hospital, relatora da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Muito obrigado, vereadora. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei de número 207/2021. Solicita a relatora vereadora Luísa do Hospital, ao vice-presidente vereador Juninho Dulau e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção que ambos registrem os seus votos. Antes de indicar o meu voto, eu gostaria da palavra do Moura. Parece que ele chegou aí, né, que ele nos desse uma explanação mais desse projeto. Está bem confuso. Ok. Moro, fica à vontade. Pode chegar até aqui para o senhor poder falar. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, caros assessores dessa casa, munícipes que nos acompanham, qual que é a dúvida? A vereadora, acho que saiu, né? Entendi. Bom dia mais uma vez, Moura. A minha dúvida é quanto à conclusão, né? Porque aqui você está pedindo que o Executivo encaminhe, né, ao Legislativo, demonstrando quais as dotações. Né? Na realidade, vereador, é o seguinte, muitos municípios no estado de Minas Gerais, nesse final de ano, têm mandado projeto de lei para a Câmara Municipal, aumentando o percentual de créditos suplementares. Qual que é a diferença aqui? Os créditos suplementares são aqueles que você vai colocar um dinheiro em uma dotação que existe no orçamento, mas que ela se tornou insuficiente. Ela pode ter se tornado insuficiente por vários motivos, por falta de planejamento, porque houve um excesso de arrecadação, superávit financeiro, coisas desse tipo. No caso da lei orçamentária de Santa Luzia, lá no começo do ano já havia pedido 30%, que é o recomendado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele entende que percentuais superiores a 30% denotam a falta de planejamento do orçamento. Só que, na justificativa do senhor prefeito aqui, uma justificativa de 10 folhas aqui, ele vai e explica que ele precisa do aumento de 30% para 45%, ou seja, mais 15%, porque houve aqui um superávit financeiro apurado no balanço patrimonial. O que é o superávit financeiro? É um dinheiro que sobrou do ano passado, o qual impactou a execução orçamentária em curso, bem como houve realização de receita em excesso
das que foram suplementadas. Então, ele está dizendo que teve tanto um aumento na arrecadação, quanto um dinheiro que sobrou no ano passado. E, por causa disso, ele tem que alocar esse dinheiro dentro da sua execução orçamentária. A boa técnica manda que, quando se usa esse tipo de... Quando se usa o percentual no limite, acima do limite, que se mande um projeto de lei para a Câmara indicando quais dotações estão sendo suplementadas, de onde está tirando. Só que ele deixa bem claro no parecer dele que, devido a esse excesso de arrecadação e esse superávit financeiro, ele não tem condições de fazer isso agora, até porque ele precisa fechar as contas até o dia 31 de dezembro. Então, por isso, ele solicita. Então, o que eu fiz lá no meu parecer? Eu disse que, certamente, o Tribunal de Contas vai chamar a atenção dele, porque ele ultrapassou os 30%, isso vai ser, claro, vai ser, mas aí é um problema dele com o tribunal, ele vai ter que se explicar lá, né? Só que eu disse, como ele não tem condições de mandar as dotações agora, que a Câmara solicite a ele que as aberturas de crédito que forem feitas com base nessa autorização, que sejam encaminhados à Câmara Municipal os decretos legislativos, para que a Câmara tenha consciência do que foi feito e possa fazer a fiscalização dela. É nesse sentido. Tá? Porque eu já participei de algumas reuniões aqui, em que se pediram aberturas de crédito, lá no mês de agosto, isso aconteceu 1 ano ou 2 atrás, os secretários desse lado aqui, ele disse que não tinha tido nenhum tipo de abertura de crédito, e já tinha havido a abertura lá em janeiro. Então, como a gente já tem um pé atrás, então, não estou falando que o prefeito está fazendo nada de errado, mas que para a Câmara exercer a sua função fiscalizadora. É só isso. Ela solicite os decretos, para que fiscalização. Para que amanhã os senhores, ao saírem da rua e questionados em relação sobre a autorização que vocês deram, vocês possam realmente o que aconteceu na prefeitura. É só isso. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eles demonstraram aí qual foi o percentual de sobra e de aumento da arrecadação? Porque se foi inferior a 30%, fica claro falta de planejamento, independente porque aí já estão pedindo 45%, se o 30% já está pré-estabelecido. Na realidade, vereador, ele não fala abaixo dos 30%. O que é que acontece? Ele tem um orçamento lá de 100 milhões de reais, eu estou dando só um dado hipotético. Ele já remanejou 30 milhões. É isso que ele está falando aqui. E aí, no anexo que acompanha o projeto, ele está demonstrando, olha, eu vou ter um excesso de arrecadação de 22 milhões de recursos ordinários. Eu vou ter mais 5 milhões e 600 de excesso de arrecadação em relação à iluminação pública. E ele vem falando aqui. Então, ele demonstrou que, ao final, entre excesso de arrecadação e superávit financeiro, ele tem um valor de 86 milhões e 900 mil reais para remanejar dentro do orçamento. É isso que ele está falando aqui. Agora, possivelmente, esse valor está fora dos 30%, porque os 30% ele já fez o remanejamento lá, seja por anulação de dotação, seja pelo próprio excesso de arrecadação, seja pelo próprio superávit financeiro. Tá? E está demonstrando que tem isso aqui mais. Questão de ordem, presidente. Concedido, Gleice. Bom dia, presidente, Moura, nobres pares novamente, você de casa, imprensa local. Ô Moura, o certo então seria vir indicado esse excesso aí, para a gente ter certeza de onde que vai ser aplicado. Estou correto ou não? O excesso ele já demonstrou. Dos 15%. Não, ele demonstrou o excesso. Dos 15%. Ele já demonstrou. Ele não demonstrou aonde ele vai colocar. Isso que eu estou falando. Porque, só para você ter noção, tem uma dotação aqui de 6 milhões de reais, um excesso de 6 milhões de reais aqui, que... Oi? Hein, Moura, isso que eu falei, tinha que vir indicado o local que seria gasto, os 15%. É isso? Salvo engano? Está difícil dele informar aqui, a boa técnica não daria fazer desse jeito. É isso que eu falo. Dentro da finanças, tem que mostrar onde que você vai gastar. Só que, por exemplo, ele tem aqui 6 milhões de reais que está chegando agora para rompimento da barragem de Brumadinho, que ele não tem como demonstrar. Então, assim, fica difícil de haver. Se houvesse um planejamento lá atrás, haveria condições de mostrar. No campeonato não tem. Tá, isso não garante, então, para o vereador aqui que vai votar hoje a favor, alguma penalidade, né? Não garante nem que ele vá usar os 15%. Não garante uma abertura de crédito de 15% para ele poder usar até os 15%, mas nem... Tá.
O risco que corre, então, lá no tribunal depois, é ele apresentar essa prestação dessa indicação que ele vai fazer futura, Não. sendo aprovado ou não pela Câmara. O que o Tribunal de Contas vai falar? Vai falar, olha, você abriu créditos adicionais suplementares, 50%. É isso que o tribunal tem falado nos últimos anos. Eu dou parecer de contas, assim, quase que semanal. Em outras câmaras municipais. Eu tenho dado parecer nesse sentido. E tanto o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, quanto o órgão técnico, tem chamado a atenção para aberturas de créditos superiores a 30%, porque o tribunal entende que, mesmo que não seja ilimitado, mas se aproxima do ilimitado e demonstra uma falta de planejamento. Mas muitos municípios esse ano estão recebendo muito dinheiro nesse sentido. Tá? Agora, é claro, eu tenho Câmara aqui do lado aqui que não pede. A Prefeitura trabalha com os 30% o ano inteiro. Aqui já pediu e outras já pediram. Então, o tribunal vai chamar a atenção. Isso aí é perfeitamente. Aí ele vai ter que demonstrar, por meio dos decretos, que ele fez correto, aquela coisa toda. É o que eu estou falando para os senhores fazerem, se anteciparem e pedirem também. Para que amanhã, se amanhã, o tribunal está sendo mais rápido para poder dar a prestação de contas, dar o parecer na prestação de contas, para que os senhores possam já saber, quando chegar aqui, o que aconteceu. Mas através do momento que ele der o decreto, não passa mais pelo Legislativo. Vem dele lá, a responsabilidade é totalmente dele. Total dele, a Câmara não tem nenhuma. A responsabilidade da Câmara é fiscalizar. Independente dele ter dado, você pode ter dado 1% para ele, mas se ele tiver gasto esse 1% errado, ele comete uma infração política administrativa. Então, cabe à Câmara Municipal, na sua função fiscalizadora, fiscalizar. Então, o problema aí não é o tanto que está sendo dado, é a forma como vai ser gasto. Tem que se olhar se foi feito corretamente ou não. E aí, por meio dos decretos, os vereadores conseguem saber realmente se o que ele falou para os senhores é correto, que é onde ele vai gastar, e pronto. Sem mais, presidente. Obrigado. Mais algum questionamento, pessoal? Não havendo, a gente parou, acho que no voto da vereadora Luísa. Ela tem que efetuar o voto. É plenário ou comissão? As comissões? Aprovado com 3 votos por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o parecer referente ao projeto de lei de número 207/2021. Solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, à vice-presidente vereadora Luísa do Hospital e ao presidente vereador Gleison Johnny que ambos registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 207/2021. Solicito ao relator vereador Juninho Dulau, ao vice-presidente vereador Paulo Henrique Cabeção e ao presidente vereador Gleison Johnny que registrem os seus votos, por favor. Aprovado e finalizado projeto de número 207/2021. Gostaria de pedir que ficassem de pé para a gente encerrar, por favor. Quero agradecer primeiro aos vereadores
e ao público que está nos assistindo. Em nome de Deus da Padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião.